Bom, olha só, um dos maiores desafios que o estudante tem é armazenar informações, tá? Existe uma grande diferença de informação e conhecimento. Informação é aquilo que passa pela sua cabeça. Agora, aquela informação que vem na sua cabeça, você consegue armazenar ela se transforma de fato em conhecimento. Se eu te perguntar, por exemplo, agora, nesse exato momento, fala aí pra mim onde e quando aconteceu a rebelião praieira. Vocês lembram lá na história? Lembra? Rebelião praieira? Não, né? Lembrar que ela foi no segundo reinado, em 1848, é uma coisa que, lá em Pernambuco, né? É uma coisa que alguns conseguem lembrar, outros não, tá? Agora, se eu te perguntar assim, vai lá, atirei o pau no gato, isso mesmo, você consegue completar a frase tranquilamente. E olha só, você aprendeu isso com 2 anos de idade. Sobre a rebelião praieira, você aprendeu isso agora. Você deve ter feito ensino médio, feito cursinho, você aprendeu isso agora, mas você não lembra. E por que de fato você não lembra? Porque quando você, entre aspas, né, estudou aquilo, você de fato transformou aquilo só numa informação, aquilo só passou pela cabeça e não ficou lá. Gilberto, como é que de fato eu transformei essa informação em um conhecimento para ficar sólido na minha cabeça? Sólido mesmo, rígido, para não sair de lá mais. Para quando alguém me perguntar numa prova, eu saber responder na ponta da língua, igualzinho você acabou de falar, gato. Então vou te explicar uma técnica bem simples que é a teoria do prego, tá? Então olha só, eu vou começar. Basicamente, todo estudante precisa ter um bom livro, tá? Você quer estudar história, biologia, enfim, por exemplo, você precisa ter um bom livro. Vamos supor que você pegue seu livro de história, tá? E você vai acompanhar a matéria de acordo com a matéria que seu professor está dando em sala. Vamos supor que a primeira matéria que ele deu em sala seja, eu coloquei aqui, ó, Paleolítico, tá? Estou aqui com o meu livro de história, a primeira matéria que o professor me deu foi Paleolítico. Bom, se o professor te deu o Paleolítico de manhã, o que você deve fazer à tarde? Eu te recomendo, tá? Dar uma lida no caderno do seu professor, que é muito importante que você esteja junto com ele naquela matéria. Mas depois de ler Paleolítico no caderno, é interessante que você vá para o livro e aprofunde de fato no conhecimento de Paleolítico. É interessante que você pegue o capítulo de Paleolítico e leia ele inteiro. Legal? Bom, olha só, eu te recomendo que ao terminar a leitura do capítulo no livro, você monte um resumo. Isso mesmo, eu posso gravar outros vídeos te ensinando só como montar resumo. Montar resumo não é pegar 100 linhas e transformar em 10. Isso não é resumo. Isso não é um resumo eficiente para o seu cérebro. Mas em outros vídeos eu vou te ensinar como fazer um resumo. Hoje, eu quero falar só de maneira superficial que o seu resumo tem que ser o mais curto e direto possível, tá? Olha só, aqui deve vir o título. E aqui, por tópicos, nada de parágrafos muito longos. É um tópico e uma frase curta. Você tem que colocar coisas como, por exemplo, onde aconteceu, por que aconteceu, quais são as consequências. Por exemplo, vamos falar de Primeira Guerra Mundial. Vai. Por que aconteceu a Primeira Guerra Mundial? Quais foram os motivos dessa guerra? A morte do Fernando Ferdinando, os imperialismos, nacionalismos, quais foram os motivos? Segunda coisa, quem participou da guerra? Quais foram os países europeus, norte-americanos que participaram da guerra? Segundo, quem ganhou e quem perdeu a guerra? Quarto, quais foram as consequências dessa guerra? Então, são os tópicos mais importantes daquele capítulo. Não vai escrever coisa demais, senão não é um resumo, tá bom? Então, olha só, esse resumo seu vem o título e tópicos curtos com os principais pontos do capítulo. E te recomendo também explorar cores, tá? Quanto mais cores, mais o seu cérebro consegue assimilar. Legal? Então vamos lá, olha só. Acabei de ler o capítulo de Paleolítico, em seguida já montei o meu resumo de Paleolítico. Então tá aqui, montei o meu resumo. Bom, na semana seguinte, seu professor vem de manhã e te dá aula de Neolítico, isso mesmo, ele te ensina lá tudo sobre Neolítico. O que eu te recomendo fazer à tarde? Você vai pegar o seu livro e muita calma nessa hora. Antes de pegar o capítulo de Neolítico para estudar, revisa para mim rapidinho, aquele resumo de Paleolítico que você fez. Então, antes de começar a leitura de capítulo do Neolítico, vai lá, revisa o resumo de Paleolítico. Aí sim, você vai lá para o capítulo de Neolítico, lê ele todinho, no final você vai montar o seu resumo. Legal, tá aqui, ó, montei o meu resumo. Incrível. Na outra semana, o que seu professor vai ministrar de aula para vocês? Vai te ensinar, por exemplo, Grécia. O que você faz à tarde? Quando você for estudar essa história, vamos lá para a Grécia. Opa, antes de começar o estudo do capítulo de Grécia, rapidinho, dá uma revisada no seu resumo de Paleolítico, dá uma revisada no seu resumo de Neolítico, agora sim, você está pronto para começar o estudo de Grécia. Pega o capítulo, lê ele inteiro e depois monta o seu resumo por tópicos aqui, ó, do capítulo de Grécia. Legal? Na semana seguinte, seu professor, por exemplo, vai te dar Roma. O que você faz à tarde? Vamos lá, vamos estudar Roma. Só que não, né? Calma.
Antes de começar o estudo de Roma, você vai vir aqui no seu resumo de Paleolítico, vai dar uma lida de novo. Vai vir no seu resumo de Neolítico, vai dar uma lida de novo. Vai vir no seu resumo de Grécia, vai dar uma lida de novo. Aí sim você vai estudar Roma por completo e no final vai montar o seu resumo. Sabe o que você está fazendo aqui? Você está repetindo, isso mesmo. De tanto cantar tirei o pau no gato, uma hora aquilo entrou na sua cabeça e não saiu mais. Aquela informação que simplesmente você escuta uma vez, por exemplo, você já escutou muitas piadas, mas será que você sabe contar todas as piadas que você já escutou? Sabe contar pelo menos 3? Não sabe direito, né? Por quê? Porque você escuta e não replica aquilo várias vezes, logo você não consegue lembrar. Então isso aqui nada mais é que uma técnica de revisão. Constantemente, de maneira periódica, você vai revisar esses resumos. Mas e se você não revisar os resumos, você vai ter que ler de novo os capítulos do livro, eles são muito grandes, daí você vai perder muito tempo. Então a grande sacada é transformar um mega capítulo em um resumo altamente eficiente. E a segunda grande sacada é, periodicamente, revisar esses resumos. De tal maneira que aquela informação vai se transformando em conhecimento e sedimentando na sua cabeça, a tal ponto que ela nunca mais saia.